Olá, sejam muito bem-vindos! O mundo da manufatura, da produção, está na beira de um novo salto gigantesco. Hoje, a gente vai decifrar juntos a próxima fronteira da indústria para entender o que vem por aí. Pois é, essa é a grande pergunta, né? Como vai ser a fábrica do futuro? A gente está falando de um lugar onde a inteligência, a automação chegam num nível que vai transformar, assim, completamente o jeito que a gente produz. Bom, basicamente tudo. Ok, vamos lá. Para a gente ter uma ideia clara do futuro, é fundamental olhar para trás e entender a velocidade com que a gente chegou até aqui. E olha, essa evolução tem sido impressionante. Dá uma olhada nessa linha do tempo. Cada revolução, desde as máquinas a vapor até a automação, foi um passo enorme. Mas o que realmente salta aos olhos é essa curva de complexidade. A cada nova fase, o salto tecnológico fica mais e mais acentuado, até chegar na inteligência artificial e na robótica da indústria 4.0. A complexidade não só cresceu, ela explodiu. E é exatamente aqui que a história fica ainda mais interessante. Agora a gente vai mergulhar nos conceitos mais recentes, aqueles que estão definindo o presente e, claro, o futuro da produção. A progressão aqui é bem nítida, né? A indústria 4.0 foi toda sobre conectar as máquinas, buscar eficiência máxima. Aí veio a 5.0 e trouxe de volta o fator humano, focando na colaboração, na criatividade. E a 6.0? A 6.0 vai além. Ela amplia o foco para o bem-estar da sociedade e para a sustentabilidade como peças centrais de tudo. Então, o que exatamente essa nova era promete? O que ela traz de tão diferente? Vamos ver em detalhes o que faz dela algo tão revolucionário. A definição oficial é bem direta. A gente está falando de sistemas que operam sozinhos, de forma inteligente, num ponto em que o mundo físico e o digital se fundem de vez. E isso muda completamente o papel das pessoas, que saem da operação direta para se concentrarem na estratégia, na supervisão. E o que faz tudo isso rodar? Bom, é um conjunto de tecnologias muito poderosas. Pensa na inteligência artificial como o cérebro de toda a operação. A internet das coisas é o sistema nervoso, que conecta tudo. Com esse nível de integração, a cibersegurança vira uma peça, fundamental. E ainda temos a manufatura descentralizada e a computação quântica, que promete um poder de fogo que hoje a gente mal consegue imaginar. E os benefícios? Bom, eles são transformadores. Imagina só, operações que se ajustam sozinhas, em tempo real, dando uma agilidade incrível para responder às mudanças do mercado. O resultado é uma produção muito mais enxuta, com menos custo, menos desperdício. E essa eficiência toda tem um bônus essencial, leva a um impacto ambiental bem menor, promovendo de verdade a sustentabilidade. Certo. Muito legal tudo isso, mas e o Brasil? Onde o nosso país entra nessa história toda? Agora, a gente traz a discussão para a nossa realidade. Se a gente olhar para o nosso PIB na última década, o cenário é de altos e baixos, né? Tivemos momentos de crescimento, sim, mas também quedas bem fortes. Isso cria um ambiente econômico de instabilidade, que é sempre um desafio para grandes investimentos. E essa instabilidade toda é um ponto de atenção, porque a indústria, gente, é um motor poderoso para a economia do país. Os dados mostram, ela emprega milhões, paga salários que, na média, são maiores que os de outros setores e, talvez o mais importante, ela tem um efeito que multiplica a riqueza. E agora se preparem para esse número que é o coração da história. É o tal do efeito multiplicador. Para cada R$ 1 que a indústria produz, são gerados R$ 2,40 na economia como um todo. É um impacto muito, mas muito maior que o da agricultura ou dos serviços. Isso mostra a força que a indústria tem para puxar o país para frente. Então, tá claro que a indústria é vital. Mas a pergunta de $1 milhão é: será que o Brasil está pronto para essa virada de chave digital? A gente tem o que precisa para embarcar nessa nova era? Pois é, e esse gráfico aqui, ele joga um pouco de água fria na nossa empolgação, porque mostra o tamanho do desafio. Nesse ranking de competências digitais, o Brasil aparece lá embaixo, entre os países com menor preparo. Isso acende um alerta vermelho, sabe? Mostra que a gente tem um dever de casa enorme pela frente na qualificação das pessoas. Beleza, o cenário é desafiador. E aí, como é que a gente vira esse jogo? A resposta, como quase sempre nas grandes viradas da história, está na educação, mas não em qualquer modelo de educação. Assim como a indústria, a educação também tem as suas versões. A educação 1.0 era aquela coisa de decorar, o aluno só recebia a informação. Depois, evoluímos para modelos mais colaborativos, mais criativos. E a educação 4.0? Aqui a coisa muda de figura. O aluno se torna um inventor, que aprende fazendo, que foca na inovação de verdade.
No fim do dia, o que importa é desenvolver as competências certas. Não é só sobre o conhecimento técnico, mas sobre a capacidade de resolver problemas difíceis, de pensar de forma crítica e de ter uma mentalidade que seja de fato digital. É esse o kit básico, vamos dizer assim, para o profissional do futuro. E essa frase aqui, nossa, ela resume a ópera. O futuro não vai ser construído só com a tecnologia mais avançada. O sucesso vai depender dessa sinergia, dessa combinação perfeita entre o poder das máquinas e a criatividade, a ética e a inteligência das pessoas. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação para a gente pensar junto. Será que toda essa evolução da indústria está definindo só o futuro das fábricas? Ou será que, na verdade, a gente está redesenhando as próprias bases de como a nossa sociedade vai viver, trabalhar e se relacionar? A resposta, ao que tudo indica, vai muito além dos portões da indústria.